alguns grupos de outras turmas que eles fizeram um PowerPoint, fizeram uma coisinha. Não precisava, tá? Não precisa. É só falar mesmo. Agora, vocês que estão assistindo, é muito importante que vocês façam anotações. E se caso, por exemplo, a Júlia Rios, Marcela e a Ana Carolina tiverem feito algum material, sei lá, um Word, um resumo no Word, e quiser compartilhar com os colegas, perfeito. Agora, se não tiver nada escrito, não tem problema nenhum, não. O mais importante é vocês falarem, tá bom? Bom dia, Marcela. A Marcela chegou aí, ó. Entrou. Bom dia, Fernanda Brandão, Diniz Gonçalves, tudo bem? Cadê o restante do povo? Vai dar bom dia para mim, não? Eu já falei bom dia para todo mundo. Bom dia, Isabela. A Rafaela tá aqui? Cadê? Deixa eu ver se a Rafaela tá aqui. A Rafaela, que adorava fazer pergunta para mim depois que ela acabava, nunca mais falou comigo, não tá aqui. Olha só. A Fernanda tá aqui? Fernanda tá aqui. Fernanda, acabei de falar com ela, né? Acabei de falar com a Fernanda. Oi, de uma doida. Pois é, Fernanda, também achava tão importante sua participação na aula. Você quase não aparece, deixa a gente assim. Bom dia, Isabela Almeida. A Isabela também. Isabela é uma menina, a Isabela Ocal, ela só fica rindo o tempo todo. Vocês já repararam? Você olha para ela assim, ela olha para você. Mesmo ela estando frustrada, com raiva, ela está sempre rindo. Pois é, aí a gente não tem, né, mais esse contato. Bom dia, Nicole. Tudo bem com você? Isabela Ocawa. A outra Isabela está aqui? A outra não chegou. A outra Isabela. A Júlia Matozinhos, que saudade de você. Júlia Matozinhos. Também não fala comigo durante as lives, não manda recado. Marina Andrade, Marina ficou. E Marina, que confusão, hein, Marina? Pelo amor de Deus. Nunca mais deixe vocês fazerem, montar grupo. Eu vou sortear tudo a partir de agora. Todo mundo do grupo precisa falar. Ó, Júlia, é o seguinte: precisaria, viu? Precisaria. Mas se vocês combinaram só de uma pessoa falar, porque também vocês vão fazer uma outra atividade juntos, né? Então, se tiver todo mundo participando, se tiver todo mundo contribuindo, não tem problema não. Porque se fosse um presencial, seria mais certinho, assim. Agora no virtual, vai do jeito que der, vai do jeito para todo mundo ficar bem, todo mundo tranquilo. Ontem o Thiago ficou bravo, mandou Edmar, você trocou o grupo. Troquei nada, gente. Tá tudo certo, tudo tranquilo, tudo em paz. Cadê o Thiago, gente? Quem tá aqui ainda? O Thiago, cadê o Thiago? Não, deve estar aqui, tá? Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver, o Thiago não está aqui. Está aqui, o Thiago está aqui. Tudo certo, viu, Thiago? Tudo tranquilo, fique em paz, fique de boa, que no final dá tudo certo. Cadê a Manu? A Manu está aqui? A Manu não está. Manu Palhares. Marcela, o Marco! Ei, Marco, tudo bem? Tem também, assim, 200 anos que eu não falo com você. Maria Gabriela também. Mandou um recado desses tempos para trás aí, mas também não fala comigo. A Manu tá aqui, Maria Gabriela, Vitor Sutzer, aquele menino loirinho, né? Fica lá no fundo. Pedro Oliveira também, não fala Pedro, os Pedros. Pedro Leroy e Pedro Oliveira. Uma confusão também que deu com Pedro Oliveira, viu? Meu Deus do céu. Igor Bartolotto também, Gabriel Uti também ficou bravo. Isso, estão todo mundo bravo, viu, gente? Fica bravo não, gente. Tá tudo certo, tudo tranquilo. O que vocês mandarem é isso mesmo, viu? Sem problema nenhum. Aí, a Manu tá assim, foi mal, Manu. Ô, meninas, então agora é a Júlia Rios, Ana Carolina e a Marcela. Vocês vão apresentar alguma coisa ou vocês só vão falar? Edmar, a Júlia vai compartilhar. Ah, tá. Então eu tenho que dar autorização, ou já está autorizado aqui. Vocês já estão autorizados a apresentar. Então, vai, Júlia. Você tá vendo? Tô vendo. Tá? Olha só que vocês que chique. Então, bom dia, né? Hoje a gente vai falar Bom sobre o dia. primeiro capítulo e as informações mais importantes que ele traz. A gente fez esse PowerPoint aí, né, que a Júlia compartilhou, que vai mostrar um esquema para vocês irem acompanhando nosso pensamento.
o primeiro capítulo, ele mostra um pouco sobre o período regencial, o momento que Dom Pedro II não poderia assumir o poder, né? O período em que ele não teve o imperador governando o Brasil. Além disso, o capítulo também comenta alguns movimentos anteriores que vão contribuir para o entendimento das outras questões que o capítulo vai contar também. Aí a Júlia vai falar um pouquinho sobre esses movimentos. Bom, então, só como o nosso capítulo, a gente tem a presença de alguns movimentos que estavam acontecendo naquela época. Então, por exemplo, a dissolução da Assembleia Constituinte por Dom Pedro I criou uma nova Assembleia para garantir seus privilégios e poderes. A gente também tem a presença do Frederico, que foi uma tentativa de proclamar a República lá em Pernambuco, que a gente tinha o Padre Feijó, que era um personagem muito importante. Inclusive, a gente já até viu nas aulas de história. A gente também tem a Guerra da Cisplatina, que foi uma guerra do Brasil contra a Argentina para tentar conquistar a Cisplatina, que para a gente é mais ou menos o Uruguai. Que os dois saíram derrotados, ou seja, nem o Brasil nem a Argentina conseguiram conquistar a Cisplatina. E isso trouxe muitos gastos para o Brasil. Agora a Marcela vai explicar um pouco mais para a Aninha. Então, o capítulo mostra também a morte de Leopoldina, em que gera muitos boatos que o Dom Pedro poderia estar envolvido com a morte de sua esposa. A gente até colocou umas imagens aí para vocês verem. Porém, também tem várias tentativas para uma nova esposa, para o Dom Pedro I, que após 3 anos, ele casa com Dona Amélia de Leuchtenberg, não sei se fala assim. Leuchtenberg. Leuchtenberg. Isso aí. Então, aí, também outras coisas que acontecem é que o imperador estava passando por muita coisa na sua vida, né? Tipo, muitas dificuldades e tal. Estava enfrentando problemas com a sua família em Portugal, oposição dos políticos, que estavam falando, reclamando, né, criticando sobre os gastos das guerras, as guerras como a Júlia citou, né, os exemplos que ela falou, a centralização do poder na mão do rei, e também outras críticas em relação também à morte da sua primeira esposa. Assim, no dia 7 de abril de 1831, a gente tem a abdicação de Dom Pedro I, que já estava muito desgastado. A Ciela vai falar um pouquinho sobre isso. Oi, gente, bom dia. Oi, bom dia. Então, ainda no primeiro capítulo, o Dom Pedro I ele vai fazer a abdicação do seu trono, deixando sua coroa para seu filho, que na época tinha apenas 5 anos. Com isso, Dom Pedro de Alcântara, que futuramente seria conhecido como Dom Pedro II, vai sendo extremamente preparado para se tornar imperador aos 18 anos, que na teoria seria aos 18 anos. Durante esse tempo, ele vai possuindo uma rotina muito exaustiva, com professores específicos para cada matéria, horários certos para fazer o que ele queria e as atividades importantes dele. Com isso, ainda novo, ele aparentava ter um pensamento de pessoas com 40 anos. Isso ocorreu pois o rapaz, a criança, se tornaria imperador muito novo e teria que ter a capacidade de lidar com vários problemas e rebeliões que estavam ocorrendo no seu país. E é isso. E é isso, exatamente. Mas alguma coisa acabou, né? Acabou. Acabou. Isso. E aqui Acabou, foi isso. deixa maior essas imagens, mas é mais ou menos as imagens dos fatos que estavam acontecendo, né? Que são os quadrinhos lá, que aqui foi quando o Dom Pedro ele tirou a Assembleia Constituinte, aqui da Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina, a morte da princesa Leopoldina, o casamento, né, com essa Amélia. Dona Amélia. Que o pessoal estava desconfiando dele, e quando o Dom Pedro de Alcântara virou o Dom Pedro II. E acabou. Isso. Excelente, meninas. Excelente. Então, esse primeiro capítulo se chama Órfão da Nação, quando Dom Pedro de Alcântara, né, tinha 5 anos de idade, quando o pai foi embora. E aí, pouco tempo depois, aos 9 anos de idade, o pai dele morreu. A mãe dele já havia falecido. Ele tinha 1 ano quando a mãe faleceu e tinha 9 quando o pai faleceu. Então, ele ficou aqui órfão. Primeiro ele ficou órfão porque o pai teve que ir embora, mas aí depois ele ficou órfão efetivamente. Ele não tinha mais contato, inclusive, né? Depois de 34, o pai faleceu de tuberculose e ele ficou aqui sozinho, sendo cuidado assim pelos funcionários reais. Muito triste a história dele, viu? E aí, aos 14 anos,
Diga, Ana. Tipo, eu até esqueci de comentar, mas também que no livro ele mostra a população e tal, falando lá que ele é órfão, comentando, tem até uns quadrinhos falando disso. Tem um quadrinho até muito triste, na verdade, que é a fala da Dona Amélia, quando ela vai embora para Portugal. Aí ela vai e pede às mães brasileiras que cuidem do filho dela. Porque a Dona Amélia acaba se afeiçoando muito com o Dom Pedro. Porque a Dona Leopoldina tinha morrido, ela que era mãe de sangue de Dom Pedro, e Dom Pedro não tem nenhuma memória dela. E aí Dom Pedro se afeiçoou bastante com Dona Amélia, que é a segunda esposa de Dom Pedro I, né? E aí eles ficam numa relação muito íntima. Entretanto, Dom Pedro tem que ir embora para Portugal, e aí o menino Pedro de Alcântara fica aqui. Aí a Dona Amélia fica muito triste mesmo. Ai, ai. Muito bem, meninas. Excelente, viu? Gostei bastante do fato aí. Agora vocês estão mais ou menos lascados, viu, pessoal? Porque as meninas pegaram o sarrafo e colocaram lá em cima. Então aí é para o primeiro capítulo mostrando como é que foi o nascimento de Dom Pedro, de Pedro de Alcântara, e aí como é que foi esse primeiro momento da vida dele. Um momento de grande tristeza e de perdas, né? O capítulo 2, se eu não estiver enganado, é o Henrique Gondim, o João Pedro Alves e o João Vitor. Tá certo esse grupo? Esse grupo aí tá certo, moçada? O segundo grupo, o grupo 2, vai falar sobre o pequeno grande rei. Cadê vocês, meninos? Henrique Gondim, João Pedro. Quem vai falar aqui? Bom dia, Edmar. Bom dia, tudo bem? Eu vou falar sobre o capítulo 2, né, que é o Pequeno Grande Rei. Uhum. Na primeira página do livro, do capítulo 2, falavam que faltavam 3 anos e meio para Dom Pedro II completar 18 anos e assumir o governo. Porém, a antecipação da maioridade estava em discussão. Os liberais apoiavam a causa para tirar o Marquês de Olinda do poder. Exigiam que fosse convocada uma Assembleia Geral para decidir os rumos da regência. Porém, acontece que os conservadores queriam adiar essa Assembleia ao máximo possível. A questão da maioridade foi discutida no Senado Imperial, que ainda tinha suas atividades. Porém, inconformados, os liberais conseguem convencer Pedro de Alcântara para aceitar a antecipação da sua maioridade, e assim ele poderia assumir o poder. Dessa forma, os liberais conseguiriam tirar os conservadores do poder. Um ano depois do golpe da maioridade, em 18 de julho de 1841, começou as festas da coroação de Dom Pedro II, que durou 9 dias, só encerrando no dia 24 de julho, que teve um grande baile de gala no paço da cidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pequeno. Não tem mais nada não, né? A coroação. Termina com a coroação. Bem, então, mais alguma coisa, meninos? Não, acabou. Não. Isso. Então, o segundo capítulo mostra justamente o período da regência, né? Deixa eu ligar minha câmera aqui. Há uma briga entre liberais e conservadores, e aí os liberais articulam o golpe da maioridade. E aí, para grande surpresa, Dom Pedro, quando consultado, teria dito, não, eu quero já assumir logo. E aí, então, a preparação para que ele, né, desde o dia em que ele é consultado e ele aceita, que é em 1840, até 1841 passou, então, um ano. Então, ele assumiu com 15 anos e pouquinho, ou seja, 16 anos incompletos. Então, aí ele assumiu no dia 18 de julho. E as festas duraram aí 9 dias. No dia 18 foi vários dias. E aí terminou ainda com um grande baile de gala, inclusive. Foi feito um monumento lá, uma varanda provisória para a cerimônia. E, enfim, fizeram toda a indumentária dele lá também para ele assumir. Então é isso. Edmar, a gente Sim. teve que cortar algumas partes por causa
causa que falava até da roupa do Dom Pedro Isso. II, aí a gente teve que cortar algumas partes, tá? Tá. Beleza. Então, o capítulo 2 mostra como é que ele saiu da condição de príncipe para se tornar o imperador, né? O processo de coroação. E também o golpe da maioridade. O capítulo 3, o Tiago, é o seu capítulo? E o da Marina? Sim, Edmar. Então, ótimo. No capítulo 3, mostra que o imperador estava se envelhecendo e, por isso, os emissários queriam que ele se casasse. E, por isso, o emissário Bento da Silva pergunta a Dom Pedro II que ele tinha uma preferência por alguma causa europeia e ele não tinha nenhuma preferência. Mas o emissário queria que ele se casasse com uma causa da Áustria, porque eles tinham um grau de parentesco com a família imperial brasileira. E esse grau de parentesco era o imperador Fernando de Habsburgo-Lorena, era tio de Dom Pedro II. Aí, o emissário, então, ele parte em 1840 para a procura da futura esposa e com a missão de achar a futura esposa dele. Quando ele volta ao Brasil, ele mostra o contrato de casamento que ele teria com a sua futura esposa e ele acha a esposa dele muito bonita, a sua futura esposa. Então, em 1843, a esquadra que iria buscar a princesa ficaria pronta. E a esposa chegaria ao Brasil. Então, agora a Marina vai falar o resto. O casamento de Dom Pedro II e a Dona Teresa é realizado em 1843, em Nápoles. E o irmão da noiva, o príncipe Leopoldo, que faz o papel de Dom Pedro II na cerimônia. Mas quando o Dom Pedro II foi visitar a sua esposa, dizem que a reação dele não foi tão boa e que ele achou a sua esposa mais feia do que a imagem que tinham mostrado para ele. Eles tiveram 3 filhos, 2 meninas e 1 menino. E nessa época, enquanto a Europa estava com muitas revoluções e derrubadas dos reis, no Brasil, Dom Pedro II estava ótimo, estava com um oásis no meio de toda essa confusão. E para melhorar a situação, também teve a entrada do café brasileiro, que estabilizou a economia do Brasil. E em 1847 teve a criação do cargo de presidente do Conselho dos Ministros, que garante o maior poder de intervenção do imperador no governo. É isso. Isso. Então, aí depois, muito bem, Marina e Tiago. Então, logo depois que Dom Pedro, então, assume, ele é coroado, aí ele assume, ele começa a exercer, e aí vão procurar, porque ele tinha 16 anos de idade quando ele assumiu. 15, né? E aí o Marquês de Olinda vai lá para a Europa buscar. Primeiro ele foi na corte dos Habsburgos, que era a corte mais tradicional, né, das famílias mais tradicionais da monarquia europeia. A galera de Habsburgo não dá atenção para o Marquês de Olinda. Por quê? Porque Dona Leopoldina, que era mãe de Dom Pedro, era filha do imperador. Mas a Dona Leopoldina teve uma vida muito triste aqui. Então os Habsburgos não quiseram mandar nenhuma princesa para casar com Dom Pedro. Aí veio Dona Teresa Cristina, que era do Reino das Duas Sicílias, então era italiana ali, né, no sul da Itália. E aí mandaram uma foto primeiro para Dom Pedro, falando assim, ela é assim. Aí, claro que, né, rebuscaram a imagem, e aí quando Dom Pedro encontrou com ela, ele teve um pouco de decepção. Mas eles tiveram uma vida razoavelmente boa, assim, eles ficaram o resto da vida juntos, viveram muito tempo juntos, mais de 40 anos, e acabou que eles gostavam um do outro, embora também Dom Pedro também tivesse tido amantes. Mas eles viveram. E aí ele começa a tomar as primeiras decisões. Ele vai criar um conselho de ministros para ajudá-lo a governar, porque Dom Pedro não gostava muito de política, não. Ele era o imperador, mas não gostava muito de política, não. Ele gostava de outros assuntos, como a gente vai ver daqui a pouco.
E aí ele cria esse cargo para a galera ali. E o primeiro grupo que vai compor esse Conselho de Ministros é dos liberais, que havia ajudado, que havia o ajudado a subir no poder. Então ele primeiro faz ali o Ministério dos Liberais. E aí depois esse ministério ele vai ser revezado. Ora vai ser de conservadores, ora de liberais. Então, durante toda a vida dele. Dom Pedro vai governar o Brasil de 1840 a 1889, 49 anos. Ele começa como menino, termina como velho. É impressionante como é que ele envelhece, ele cresce. Tem carregador embaixo? Meninos, a internet aqui da casa caiu, mas aí para a gente não atrasar, pode o grupo 4, que eu estou vendo aqui, é da Isabela, Júlia e Luísa, certo? Pode começar a apresentar, por favor. Ei, Edmar, bom dia. Dia, tudo bem? Tudo. A gente também fez um PowerPoint para ajudar a acompanhar. Eu vou compartilhar a tela, tá? Tá. Tá dando para ver? Tá quase aparecendo. Daqui a pouco aparece. Apareceu. Tá. Então, a gente ficou com o capítulo 4, que é a vida da corte e a boa sociedade. E eu vou começar a falar, peraí. Tá. Desde 1831, o comércio infame, de escravos era proibido no Brasil, mas os brasileiros não cumpriam a lei e o Estado brasileiro tolerava o tráfico. Considerando o fato de que os ingleses tinham o poder de perseguir, revistar e prender navios negreiros em qualquer território, o negócio do tráfico negreiro jogava o Brasil no grupo das nações bárbaras, uma imagem que o Império sempre procurou evitar. Por isso, impuseram uma lei mais dura contra o tráfico. Com o encerramento ou queda do mercado negreiro, surgiram novas opções de investimento. Oi, Edmar. Oi, tudo bem? Tudo. Dá para escutar direito? Eu estou escutando bem. Ah, tá bom. Dom Pedro II, ele era apaixonado pela cultura e pela tecnologia, e ele viajou pelo mundo. E aí ele decidiu trazer para o Brasil inovações que para aquela época eram dignas de países de primeiro mundo, como a iluminação a gás e redes de esgoto.
O Segundo Império foi importante para a economia e o comércio, estaleiros, e porque também foi desenvolvido, né, os portos construídos para o desenvolvimento da indústria naval. Foi construída também a maior linha ferroviária da América do Sul, e nisso também teve uma importante fase que se iniciou com investimentos na industrialização, urbanização e na área financeira, que foi chamada de Era Mauá, devido ao empresário, né, e banqueiro Barão de Mauá, que foi uma figura central no surto industrial do período. Bom dia, Edmar. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Na medida do possível. Como é bom ouvir vocês, viu? O modelo da arquitetura era Paris e os bulevares europeus. Por exemplo, a Rua do Ouvidor, nela, o teatro e as encenações eram populares, mas as ruas com o estilo europeu e o modo de vida elegante da corte eram para poucos. Haviam também as ruas cheias da população afro-brasileira, que eram quem fazia o trabalho mais pesado, né? Se popularizavam também os bailes, né, os concertos, as reuniões e as festas. Além deles terem uma função social, eles tinham uma função política, porque neles se reuniam os saquaremas e os lúzias. Os saquaremas defendiam a centralização e a aliança dos grandes plantadores com o governo, e já os lúzias eram liberais e defendiam a autonomia das províncias. Dom Pedro II se interessava mais na cultura, arte e ciência. Isso dava para que pudesse organizar moralmente a sociedade, formar uma elite, formar uma cultura própria. Estava focado em um projeto baseado na cultura particular, e por isso nem se lembrava da escravidão, o que mais tarde causaria problemas, pelo fato de que perderia o apoio populacional por ter proibido algo que gerava renda. É isso. Muito bem, eu voltei aqui para o computador. Meninos, excelente, viu? Então, o capítulo que vocês apresentaram agora, o 4, fala de uma vida na corte e a boa sociedade, mostra justamente essas mudanças que aconteceram, a disputa entre os liberais e conservadores, a Era Mauá, que é um grande desenvolvimento, um pequeno surto industrial que acontece no país. Enquanto isso também a questão da urbanização do Rio de Janeiro, que a corte era muito importante. A corte, na verdade, era um conglomerado de... Deixa eu ligar aqui minha câmera. Era um conglomerado de confusão, na verdade. Era muito bagunçado ali no Rio de Janeiro. E aí, Dom Pedro precisava modernizar a corte brasileira. Então, fez isso por meio dessas obras. Enfim, então o governo de Dom Pedro está começando a ganhar corpo. A gente já está no ano de 1850, né? E aí ele começa a querer fazer algumas coisas. Como ele era muito bem relacionado, ou ele gostava muito de tecnologias, ele acabou trazendo muitas tecnologias para o país. Mais tarde ele vai começar a viajar para a Europa, e aí ele vai ter contato com essas inovações em loco, né? Ele vai para os Estados Unidos, ele vai para a Europa, vai para o Oriente Médio, vai para um monte de lugar, que o pessoal vai contar isso para nós daqui a pouco, mas Dom Pedro começa, então, a desenvolver o país. Excelente, meninas. Gostei bastante, viu? Quem vai? Capítulo 5. Manu, Júlia e Maria Gabriela. É isso, né? Oi, Edmar. Bom dia. Bom dia, Manu. Eu vou começar falando aqui, aí depois a Júlia vai falar e depois a Gabi. No capítulo 5, começa falando o não interesse que o Dom Pedro tinha da política. Tipo, ele achava que a política era chata, ele não gostava muito disso. Ainda mais ser imperador. Falava que ele preferia ser outros cargos do que imperador. O IHGB, que era o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, era o ponto seguro dele, que ele lançou bases para um grande projeto por meio da cultura, que ia atingir todo o império. E ele gostava muito de lá, ele participava de quase todas as reuniões que tinham lá. Ele só se ausentava assim quando ele viajava, mas ele sempre gostava de estar lá. E aí ele foi tendo, né? Tipo, as pessoas foram ensinando a eles lá no primeiro capítulo, igual as meninas falaram.
E aí ele acabou criando uma forma de governar que ele tinha que construir uma memória para consolidar a monarquia dele. E aí, então, ele tinha pintores, escritores, tudo isso para consolidar a memória, para ele construir a monarquia dele. E aí foi aí que ele começou a ter uma revista no IHGB, que ele pegava escritores do romantismo e colocava lá para, assim, mostrar para a população a cultura. Agora é a Júlia. O romantismo é um movimento do século XVIII que se opõe ao classicismo. No Brasil, os índios se tornam um símbolo da nação. O movimento romântico acaba trazendo a ideia de que os portugueses eram brutos, os religiosos brancos puros, e indígena um modelo de honra. Isso. O Dom Pedro gostava muito dos autores do romantismo, mas tinha um autor que era o José de Alencar, que é o autor de Iracema, que é um dos contos mais conhecidos dele, que ele tinha desentendimentos com Dom Pedro, porque o José de Alencar ele criticava muito o governo e aí por isso ele tinha desentendimentos. O José de Alencar tinha tentado ser político, aí o Dom Pedro não aceitou, aí eles ficaram tretados. Ele foi se candidatar para o Senado, e aí o Dom Pedro, ele meio que barrou, ele falou assim, sai daqui. E aí depois, no capítulo 3, fala de algumas obras do Alencar, e em uma delas, que é a lenda de Iracema, o tema central dela é o casal, que é Martim e Iracema, que é uma indígena e um homem branco, e eles simbolizavam os primeiros habitantes do Ceará com a união deles. E na obra, a Iracema morre para dar à luz ao filho dela, e a partir disso todos deveriam ter um só Deus e um só coração. E aí também fala sobre outra lenda, né, que é a Ubirajara, que os silvícolas, eles eram nobres, que é bem diferente do século XVIII e da escravidão negra. E aí o personagem principal dessa lenda era Peri, que ele é um herói e o par romântico de Céci. E aí o conflito é entre os nobres e os selvagens. Os selvagens, eles eram os aventureiros brancos. Na lenda, Peri ajuda a proteger a família da amada dele, que era a Céci, e combate o aventureiro malvado Lordiano, que ele queria as riquezas da família Céci. Ele era um homem branco. E o personagem Peri, ele não deixava, se levar pela ignorância de ser um nobre, assim como os demais, o que resultou em um romance entre ele e uma nobre branca da Europa, com ele, né, que é um nobre da terra. E ele também, Peri, era conhecido como Rei da Floresta por sua força e bravura. E aí depois fala um pouquinho também que Dom Pedro passou a distribuir prêmios, medalhas, financiamentos, assim como a política, assim, né, do IHGB. E ele também financiava os seus protegidos, e os protegidos deles eram conhecidos como os pensionistas do imperador. E aí é isso que fala, né, dessas duas obras do Alencar, e depois um pouco dessa parte do Dom Pedro. Eu não quis te interromper, mas é Peri que a gente chama. Você já estava falando Peri, mas não tem problema não, tá? Foi maravilhoso, meninas. Edmar, peraí, deixa eu só completar uma coisa. Sim. É que no romantismo lá, da cultura e tal, que o Dom Pedro, né, fez pro monarquia dele, ele colocava os índios como a maior, os melhores, assim, a maior representatividade brasileira, como se eles fossem uma coisa total brasileira e tal. E aí eles faziam como os portugueses fossem muito brutos, os portugueses que colonizaram o Brasil, que mataram os índios e tal. E aí também tinha os brancos puros, que eram os religiosos, que convenciam os índios a virar cristão e tal. Isso. Exatamente. O Dom Pedro estava, como as meninas falaram, ele estava tentando firmar a identidade do governo dele. Então, ele cria um Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro para narrar a memória, para criar a memória do governo dele. E, ao mesmo tempo, está rolando o romantismo, que é um movimento literário de resgate das tradições brasileiras.
De onde vêm as tradições brasileiras? Quem morava aqui antes eram os índios, né? Então, os indígenas passam a ser valorizados como exemplo de força, de coragem, destemidos e por aí vai. Então, ele acaba trazendo essas ideias para também, de repente, legitimar o governo dele. Ao mesmo tempo, ele trata com José de Alencar, que era um dos maiores indigenistas, maiores romantistas do Brasil, e Dom Pedro, ele vai se aventurar também, ele vai escrever coisas também sobre os indígenas, enfim, e cartas também, né? Cartas contra José de Alencar, enfim. Então, nós vimos no capítulo anterior sobre o processo de firmação, de solidificação do governo de Dom Pedro por meio de obras lá na corte brasileira, agora no campo das ideias, como é que se dá a justificativa e a legitimidade do governo de Dom Pedro por meio de ideias. É como se ele fosse um líder que continuava o governo dos índios, um governo autenticamente brasileiro. É isso que ele quer passar, que ele é brasileiro e que ele está governando de forma como os brasileiros gostariam. Beleza? Excelente, viu, meninas? Gostei muito até agora, viu, moçada? Vocês leram o capítulo direitinho, então tá tudo certo. Então, agora o capítulo 6 é o Vitor, Fernanda e Maria Luísa. É isso mesmo, né, meninos? Meninos. Isso, então. Tá. Pode ir. Pode começar? Pode. Tá, então o nosso trabalho é do capítulo 6 do livro, que é sobre a nobreza no Brasil. Então, esse capítulo fala um pouco sobre como que surgiu a nobreza na França, em Portugal, e como que ela influenciou a do Brasil, e aí também explica um pouco da nobreza no Brasil, efetivamente. O conceito de sociedade da corte se desenvolveu na França durante o reinado de Luís XIV. Após o fim da Idade Média, se iniciou uma mudança daqueles que tinham mais poder, ou seja, ao invés de morarem em castelos, eles se mudaram para Versalhes. Para serem considerados nobres na França, era necessário dominar as regras de etiqueta, ter uma vida pública com marcas exteriores que simbolizavam o status de cada um e demonstravam sua hierarquia e poder. Já em Portugal, a nobreza era ligada ao valor militar e não à posse de terras. O regulamento de concessão de uso de armas e brasões foi iniciado em 1512 no reinado de Dom Manuel. No reinado de Filipe I, a nobreza lusitana passou a ser obrigada a apresentar suas árvores genealógicas para essas serem aprovadas pelo rei de armas. O rei de armas é a pessoa que controla e regula a concessão de uso de armas e brasões. Foram adicionados aos títulos de nobreza escritores, artistas, diplomatas, comerciantes, industriais e banqueiros, mais importantes do século XVIII durante o reinado de Dom José I. Diferentemente do resto da Europa, em Portugal era necessário um novo decreto para que um filho de um nobre se tornasse efetivamente parte da nobreza, e isso foi a brecha para que o Brasil evitasse que sua nobreza fosse hereditária. Com a vinda de Dom João VI para o Brasil em 1808, a nobreza no Brasil começou a crescer. Durante os 13 anos de estadia da corte portuguesa no Brasil, foram concedidos 254 títulos, já que favores concedidos ao Estado eram pagos com títulos e honras. A elite sempre se esforçava para se aproximar do rei. Já no reinado de 8 anos de Dom Pedro I, esse tipo de honra foi concedido para 119 pessoas, enquanto seu filho Dom Pedro II concedeu mais de 1.400 títulos durante seu longo império. A nobreza em si não estava ligada à posse de bens, terras ou privilégios, mesmo sendo o mais alto nível da sociedade. Além disso, o título não era hereditário. Sendo assim, as pessoas não eram oficialmente agraciadas somente por nascerem de algum nobre. As concessões de títulos e brasões no Brasil eram registradas em livros pelo escrivão da nobreza, que fazia parte da nobre corporação dos reis e armas instalada em 1810. As cartas necessárias para se tornar um nobre eram extremamente caras, chegando a 2 contos e 450 mil réis.
Os nobres eram escolhidos pelo monarca, que colocava os barões cariocas do café como barões sem grandeza, enquanto a nobreza urbana, das letras, tomava espaço, tornando a corte de Dom Pedro II altamente selecionada. As crises aumentavam as titulações, já que elas compensavam os descontos, os decontamentos do povo e ajudavam a recuperar as finanças do Estado. Isso, Vitor. Terminou, né? Não, eu só vou explicar um pouco dos títulos e dos brasões, que os títulos e brasões europeus, eles eram acompanhados de figuras medievais, tipo dragões, castelos, essas coisas. E aqui, essas figuras eram modificadas, adquirindo uma qualidade indígena tropical. Então, os brasões da nobreza brasileira, eles basicamente que o nobre gostaria de receber. Então, eles eram classificados em eu sou, que mostrava que o nobre, que era aqueles que o nobre acreditava que ele era extremamente importante, autossuficiente. Eu sei, que são aqueles que são orgulhosos de seus conhecimentos, os geralmente doutores. Eu faço, que são aqueles que fazem a guerra. Eu tenho porque faço, que são os que acreditam que sua riqueza vem do trabalho duro. E eu me ufano, que são aqueles que expõem um país exótico e romântico e categorizador, que é o Brasil. A incursão dos brasileiros na nobreza exigia que esses novos nobres aprendessem as regras de etiqueta. Assim, o Império foi inundado por uma literatura que ensinava a hora de falar ou tossir, como segurar um garfo e outros hábitos que incluíam esses novos nobres em uma elite diferenciada. Essa tão nova no Brasil ciência da artificialidade pregava que o aluno deveria agir como se estivesse agindo naturalmente, além de apresentar uma etiqueta para cada local, contendo qualquer impulso na igreja, nos batizados e casamentos, nas festas em tudo, entre amigos ou no dia a dia e viagens. As cartas eram geralmente copiadas de modelos já prontos para evitar qualquer risco. Esses códigos de etiqueta, eles eram diferentes para cada sexo. E a mulher era sempre subjugada ao homem. E ela também tinha que ter absoluto controle sobre seus sentimentos e não podia demonstrá-los. E todas essas regras de etiquetas novas foram exibidas com muito entusiasmo no Brasil, que elas tinham simples objetivo de esconder esse caráter recente e improvisado da nobreza do país. Exatamente. Exatamente o que a Fernanda falou, que a etiqueta é uma forma de demonstração de poder e distinção social. Então, portanto, a obediência, porque a nobreza brasileira não sabia como agir, não sabia o que fazer. Então, a galera começa a comprar piano, a galera começa a comprar talheres, a galera começa a comprar quadros e por aí vai, para reproduzir aqueles símbolos e signos relacionados à vida de nobre, né? Que o brasileiro não tinha uma tradição. Enquanto em alguns lugares a tradição nobiliárquica está ligada à guerra, então a nobreza é aquela que faz guerra. Por outro, tem alguns lugares que a nobreza era aquela que tinha terra. No Brasil era uma mistura. Era uma mistura de tudo. Na verdade, grande parte dos títulos nobiliárquicos no Brasil foram comprados, não foram herdados tradicionalmente, né? Então, o título não passava para o filho, então não era hereditário, porque não tinha tradição. Ou seja, no final das contas, então, a corte brasileira foi composta por pessoas que queriam fazer parte ali para ter uma distinção social. Então, isso é uma marca, inclusive, da cultura brasileira, né? Uma distinção social, adquirir alguma coisa para se distinguir socialmente do restante da população. Então, a nobreza nossa fez bastante isso. E Dom Pedro, ele acabou nomeando mais de 1.439 pessoas que ele nomeou durante seu longo reinado. Claro que o reinado dele foi muito longo, porque o pai dele ficou só, Dom Pedro II, nomeou 119 pessoas, porque ficou menos tempo. Agora, Dom João, que ficou mais ou menos o mesmo tempo de Dom Pedro, Dom João VI, né, nomeou 254 pessoas. Agora, Dom Pedro II, enfim, eu já encontrei, já tive pelo menos uns 3 ou 4 alunos que tinham bisavô, tataravô, que eram nobres, que tinham título nobiliárquico. Vocês sabem se na família de alguns de vocês tem alguém que foi nobre? Depois vocês dão uma vasculhada nisso aí, tá? Meninos, excelente, viu? Vitor, Fernanda e Maria Luísa. Muito bom, excelente mesmo, tá? Capítulo 7.
Luísa Rodrigues e a Júlia Magalhães. Vocês estão aí? A gente tem uns minutinhos ainda. Vamos começar para a gente não perder tempo. Pode ser? Luísa Rodrigues, capítulo 7. Não. Vai falar sobre a cidade de Pedro. Petrópolis. Não, meninos? Júlia Magalhães, Luísa Rodrigues, vocês estão aí? Deixa eu ver se vocês estão aqui. Júlia. A Júlia não está aqui. E a... Quem que é a outra que eu falei? Júlia Magalhães. Júlia Magalhães e Luísa Rodrigues. Luísa Rodrigues, nem a Júlia Magalhães. Nenhuma das duas está aqui. Ô, moçada, então é assim, são 3 e 3. A gente está no capítulo 7 ainda. Só que como a gente já viu como é que é a dinâmica como vai funcionar, então agora é mais rápido. Então a gente vai precisar de mais uma aula, tá? Para a gente terminar. E aí a gente vai, então, fazer isso de uma forma mais dinâmica possível para já terminar na próxima aula, tá bom? Então a gente já vai deixar esse horário já marcado para a semana que vem, na segunda-feira da semana que vem, nesse mesmo horário, a gente se encontra para terminar. Beleza? E aí, depois de todas as apresentações, a gente vai ter uma outra atividade para a gente fazer, tá? Um grande abraço para vocês. Até sexta-feira, gente. Fiquem bem, fiquem saudáveis. Qualquer coisa é só chamar lá no chat, né? Tá bom? Qualquer outra coisa em relação também à questão dos grupos, vocês me avisem.